Olá, irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui reunidos, mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para nós nos reunirmos como igreja do Senhor, para adorá-lo, para servi-lo, para prestar a Ele o nosso culto racional. É uma grande bênção, uma grande oportunidade, um privilégio para nós, que nós possamos dar o nosso melhor nesta manhã, para a glória dEle. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa EBD desta manhã. Deus amado, Pai eterno, neste momento, eis-nos aqui reunidos em Tua santa presença. Nós nos achegamos a Ti, confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o nosso mediador, Ele é o intercessor, ó Deus, que nos representa junto a Ti. E nós Te agradecemos, ó Deus, por esta representação, por Jesus Cristo, por Sua grandiosa obra, que nos abriu um novo, um vivo caminho, pelo meio do qual nós podemos nos achegar a Ti, ó Pai. Pedimos a Tua bênção para a nossa reunião desta manhã, que o Espírito do Senhor possa fluir em nós e através de nós, que o Espírito do Senhor nos capacite a Te adorar, que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa realizar a boa obra em nossas vidas, para a glória do Teu nome, ó Deus. A Tua palavra será lida, nós iremos compartilhar, nós iremos meditar na Tua palavra e pedimos, ó Pai, a Tua bênção, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que nossas mentes sejam iluminadas, que nossos corações sejam abertos para receber a boa semente da Tua palavra, de maneira que ela seja frutífera, Deus, em nós, frutifique abundantemente para a glória do Teu nome, ó Deus. Pedimos, fica conosco e agradecemos por Tua santa presença em nós. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. A partir de hoje, nós iremos iniciar uma nova série de estudos aqui na nossa escola bíblica, e especificamente agora, durante o mês de outubro, nós iremos ver algumas doutrinas que são importantíssimas à nossa fé cristã. Porque o mês de outubro, ele é muito significativo, ele é muito representativo, muito emblemático para nós cristãos, sobretudo nós que somos reformados, porque nesse mês comemora-se a Reforma Protestante. E aí nós vamos trazer algumas doutrinas que, não que surgiram, mas que foram resgatadas durante esse período da Reforma Protestante. A ideia aqui não é trazer aulas de cunho histórico, falando o que foi a Reforma Protestante. Não, nós vamos abordar 5 principais doutrinas que foram resgatadas desse período aí pelos reformadores. Mas só para os irmãos entenderem, trazer aqui uma contextualização, a Reforma Protestante foi um movimento de cunho religioso, mas que não se reteve especificamente à esfera religiosa. Os reflexos da Reforma Protestante ocorreram também na área social, na área econômica, na área política, na área civil. Então, assim, foi um momento de cunho religioso, mas que afetou toda a sociedade de uma forma abrangente. Nós entendemos que a Reforma Protestante, ela teve o seu início, o seu start, no dia 31 de outubro de 1517, quando
um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Ele escreveu e afixou 95 teses contra a Igreja Católica Romana. E ele afixou essas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Esse documento continha ali 95 teses e abordava vários temas relacionados à doutrina e à prática da Igreja Católica. Por exemplo, penitência, a venda de indulgências, o purgatório, a autoridade do Papa, a graça de Deus, a fé e as obras e outros temas aí. Então, os irmãos podem perceber que esse documento, com as 95 teses, ele trazia uma crítica a algo que até então havia se tornado comum entre a Igreja Romana. E aí, a partir daí, que nós vamos ver que vai haver uma ruptura entre a Igreja Romana e vai surgir, a partir daí, desse movimento de reforma, uma igreja não conformista, uma igreja que vai buscar um retorno às doutrinas bíblicas, às doutrinas cristãs, conforme ensinadas na palavra do Senhor. E aí, assim, nós podemos considerar que a reforma protestante, ela teve, nós sabemos aí que teve esse início no dia 31 de outubro de 1517, mas ela não teve uma data específica que terminou. Na verdade, na minha opinião, a reforma ela continua até hoje, porque um dos lemas da Igreja Reformada é a Igreja Reformada sempre se reformando. Então, nós estamos constantemente buscando uma reforma que visa um retorno às doutrinas bíblicas, que visa um retorno à espiritualidade cristã. Mas nós podemos considerar que a Reforma Protestante foi um movimento que durou cerca de 100 anos. E aí foi um movimento que ocorreu especificamente ali na Europa. Quando eu digo Europa, a gente pega ali Alemanha, Suíça francesa, Suíça alemã, ali os Países Baixos, Bélgica, Holanda, Inglaterra posteriormente. Foi um movimento que a princípio ocorreu ali, mas ele não ficou restrito ali àquela região da Europa, se alastrou depois por todo o mundo. E aí um dos aspectos mais importantes da reforma protestante é que esse movimento, como eu disse, foi um movimento de retorno às doutrinas bíblicas, de resgate às doutrinas bíblicas. E esse retorno trouxe para nós 5 doutrinas específicas que hoje nós chamamos de 5 solas. Por que 5 solas? São 5 frases em latim que resumem os princípios fundamentais da teologia reformada em contraste com a teologia católica romana. E aí os 5 solas que surgiram a partir daí são quais? O sola scriptura, que significa somente a Escritura, solus Christus, que significa somente Cristo, sola gratia, que significa somente a graça, sola fide, que significa somente a fé, e soli deo glória, que significa glória somente a Deus. Então, a partir de hoje, e os próximos 5 domingos, nós estaremos vendo acerca desses 5 solas, acerca dessas 5 doutrinas. E hoje nós vamos começar com o sola gratia, ou somente a graça. Mas antes de entrar na doutrina especificamente, é muito importante nós entendermos o significado da graça. O que é graça?
E aí eu deixo para os irmãos a reflexão, né? Pensem aí, o que significa graça? Né? O que no seu entendimento a graça representa? Porque nós precisamos ter isso muito claro em nossas mentes e compreender que a graça a qual nós nos referimos nesse estudo de hoje é a graça de Deus. Então vamos lá, a graça, ela significa uma dádiva, um dom, é uma ação favorável de Deus a quem não merece. Então, antes de nós entrarmos na doutrina, já estou aqui trazendo para os irmãos o conceito de graça. Uma graça é isso, é quando Deus resolve fazer livremente uma ação que é favorável, que é benéfica a alguém que não merece. Tendo dito isso, nós vamos entrar aqui agora no conceito do sola gratia, e é muito interessante porque, pelos teólogos, o sola gratia é conhecido como o artigo ou como a doutrina pela qual a igreja se mantém de pé ou cai. É um dos pilares importantíssimos, né? Nós temos esses 5 pilares aí que eu disse, mas o sola gratia, por trazer a ideia, o ensino acerca da graça de Deus, ele é essencial, ele é fundamental para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Mas antes de explicar, né, o que o sola gratia é, o que somente a graça é importante nós trazermos à memória uma outra doutrina muito importante, que inclusive nós vimos em aulas anteriores, quando nós falamos acerca dos 5 pontos do calvinismo. Nós trouxemos também, coincidentemente, 5 doutrinas importantíssimas, que dizem respeito especificamente à salvação, e uma delas era a doutrina da depravação total. Os irmãos estão lembrados? Não? Mateus não? Sim? Não? Mais ou menos. Pois é, essa foi uma das doutrinas que nós trouxemos, vamos dizer, há uns meses atrás. E por meio dela, nós aprendemos que o quê? Que a humanidade, ou seja, o ser humano, sem Deus, ele se encontra num estado lastimável de morte espiritual. E devido a isso, por causa disso, a humanidade ela é completamente rebelde a Deus. Ela está alienada à justiça de Deus. Ela é pecadora por natureza. Ela é escrava do pecado. Nós podemos resumir que o ser humano sem Deus, ele é filho do diabo, pertencente ao reino das trevas, e ele é incapaz por si mesmo de se livrar deste jugo maldito. Basicamente, né, o que nós aprendemos ali na doutrina da depravação humana é isso. E por causa desta realidade do ser humano, tudo que ele faz, tudo que ele realiza, não visa a glória de Deus. Tudo que o ser humano sem Deus pensa, ama, deseja, é por natureza mal, é perverso, é iníquo e é impuro. Lembram daquela frase muito comum, né, que nós dizemos que pelo fruto se conhece a árvore? Pois é a mesma realidade do ser humano. O ser humano produz frutos ruins, frutos maus, porque ele é por natureza mal, ele é pecador por natureza. Consequentemente, as suas obras também serão más.
Dito isso, né, relembrando aos irmãos esse conceito da depravação humana, nós vamos agora buscar entender de que maneira que essa realidade do ser humano se relaciona com a doutrina da graça de Deus. Então vamos aqui entrar na Bíblia. Abram por gentileza carta aos Romanos, no capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 9. Romanos 3, 9, diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, e aí quando ele diz nós, ele se refere especificamente aos judeus. Paulo era um judeu, e aí a partir daqui ele vai dizer que tanto os gentios, que ele falou nos capítulos 1 e 2, quanto os judeus são pecadores, estão destituídos da graça de Deus. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos entendam aqui os gentios, estão debaixo do pecado. Então aqui no verso 9, o apóstolo Paulo, ele encerra todo tipo de pessoa, independente da nacionalidade, da posição social, da sua classe, o gênero, homem ou mulher, todos são pecadores. Todos estão debaixo do pecado. Verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Novamente. Verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aqui o verso 20, o apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele é muito específico. Ele diz que ninguém será justificado diante dele, Deus, por obras da lei. E isso daqui era exatamente o que havia se tornado comum ali entre a igreja romana e que era uma prática muito presente, muito comum ali naquele período. Então, uma das críticas de Lutero vai ser exatamente isso. A justificação de Deus, ela jamais vem por qualquer obra, por qualquer coisa que o ser humano faça. Bom, diante desse diagnóstico que nós temos aqui nesses versos de 9 a 20 da humanidade, nós podemos pensar, né, como que essa situação pode ser resolvida. Nós podemos pensar, há esperança para o ser humano, para esse ser humano morto espiritualmente, sem Deus? E se há esperança, qual que é essa esperança? Qual que é o caminho para resolver a situação do ser humano?
Vamos continuar lendo aí Romanos 3, vamos seguir no verso 21, porque a partir daí a gente já vai ver o que o apóstolo Paulo ensina. Ele nos apresentou anteriormente o diagnóstico do ser humano sem Deus e vai agora nos ensinar como que a situação do ser humano pode ser resolvida. Verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Novamente, o apóstolo Paulo aqui, ele diz que todos são pecadores e por isso necessitam da glória de Deus. 24, nós temos agora a solução para o ser humano. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Percebam aqui que maravilha. O verso 24, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então é muito importante nós compreendermos e que fique claro para nós que a justificação que Deus confere ao ser humano, ela não é baseada em nossos próprios atos de bondade, em nossa própria santidade, em nossa própria justiça, nada disso. A justificação de Deus, ela é gratuitamente e ela é por graça. Lembram do conceito de graça? É uma ação favorável de Deus a quem não merece aquela ação. E é exatamente isso que nós vemos no nosso caso, na nossa situação. Nós estávamos perdidos, mortos espirituais em nossos pecados, e o Senhor, por sua livre graça, nos justifica. E nós vemos, que essa justificação, como diz aqui o verso 24, ela é mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então é muito importante que, dentro da doutrina dos sola gratia, dos somente a graça, fique claro para nós o conceito de graça e o conceito de justificação que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá livremente, gratuitamente, mediante a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E aí, assim, durante o período ali da Reforma, alguns documentos importantes foram surgindo, confissões de fé, catecismos que visam ensinar as pessoas sobre as doutrinas reformadas. E um desses catecismos que eu particularmente gosto muito, que é o Catecismo Puritano, que foi escrito pelo Charles Spurgeon, lá na pergunta 32, ele responde o que é a justificação. Então vamos lá, o conceito que o Catecismo Puritano de Spurgeon nos dá do que é a justificação. A resposta é: a justificação é o ato da livre graça de Deus, em que Ele perdoa
todos os nossos pecados e nos aceita como justos, somente pela justiça de Cristo imputada, conferida, dada a nós. E isso é recebido unicamente pela fé. Então, nós temos aqui a confirmação acerca da justificação. É um ato da livre graça de Deus, que Ele perdoa nossos pecados, nos recebe como justos, somente pela justiça de Cristo que é imputada a nós. A doutrina do sola gratia, que significa somente a graça, ela é a causa eficiente da salvação de pecadores. E isso implica que a justificação ou a salvação, como nós conhecemos, ela é uma dádiva, ela é uma bênção que nós, seres humanos, não merecemos, que não depende de nenhuma condição nossa, nada que haja em mim, que haja em você, é o que faz Deus querer conferir graça. Não. É a vontade soberana e livre do favor imerecido de Deus. E por que era importante que isso fosse resgatado lá naquele período do século XVI, século XVII, porque era um período onde se ensinava que as pessoas, para receberem o perdão dos seus pecados, que elas deveriam realizar penitências, que elas deveriam pagar por indulgências. A indulgência era o quê? Era um documento que a Igreja Romana conferia a quem pagasse por esse documento, concedendo ali o perdão dos pecados. E ali havia a chancela do homem de Roma, né, do líder de Roma, chamado Papa. E eles criam que, baseado nisso, eles eram perdoados. Mas nós sabemos que não é esse o caminho para se obter perdão dos pecados, para se obter a justificação. E esse foi um dos pontos que o Lutero confrontou lá nas suas 95 teses e que, por fim, foi desenvolvida, foi aperfeiçoada ao longo dos anos e deu consequência ao sola gratia, ao somente a graça. Outra coisa também que nós devemos observar é que a doutrina do sola gratia, ela veio também para se opor e refutar o conceito de livre-arbítrio humano, que a Igreja Católica ensinava e defendia naquela época, e até hoje eles ensinam e defendem esta heresia, porque isso nega a incapacidade humana de crer em Deus sem a graça regeneradora. Para eles, o ser humano possui o livre-arbítrio para escolher, aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Novamente, não é isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, nós devemos nos opor a esse tipo de ensinamento. Vamos entrar aqui agora nas bases bíblicas do sola gratia. O que a Bíblia nos ensina acerca da graça de Deus? Por que ela realmente é importante para nós, seres humanos? Então, eu selecionei aqui alguns textos que nós vamos ler, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. São textos que, de uma maneira ou de outra, fazem referência, fazem menção à graça de Deus, a ações graciosas, favoráveis de Deus ao seu povo. O primeiro texto que a gente vai ler é Deuteronômio, capítulo 7, Deuteronômio, capítulo 7, vamos ler a partir do verso de número 6.
Aqui é Moisés falando ao povo de Israel, prestes a entrar em Canaã, e ele está, desde o início do livro, trazendo, rememorando, relembrando ao povo os feitos de Deus, os ensinamentos, os mandamentos que Deus deu ao povo de Israel. E aqui especificamente nós temos um trecho que revela a graça de Deus manifestada a esse povo. Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. E agora o verso 7, eu acho ele maravilhoso. Não vos teve o Senhor afeição, ou vamos trocar afeição por simpatia. O Senhor não gostou de vós, de vocês, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Verso 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então nós temos aqui o motivo do porquê Deus escolheu o povo de Israel. Não era porque era o povo mais numeroso, o maior, o mais bonito, o mais rico, o de maior renome, de maior fama entre os povos, as nações, não. Verso 8, mas porque o Senhor vos amava. Deus decidiu amar o povo de Israel. Amar Abraão, Isaque, Jacó e o povo de Israel que descendeu desses patriarcas, que por Deus foram eleitos, que Deus a eles fez promessas. E é por causa do amor de Deus, da graça de Deus livre e da sua fidelidade à sua palavra que o Senhor fez todas as obras que fez benéficas, em relação ao povo de Israel. Outro texto que nós iremos ler, Salmo número 6. Vamos ler aqui um verso também que nos reflete a graça de Deus. Salmo de número 6, no verso 4, o salmista escreveu: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Porque eu sou santo? Não. Ele arroga, salva-me por tua graça. Então percebam aqui, que esse salmista, ele reconhecia que qualquer ato, qualquer bênção, qualquer dádiva de Deus conferida a ele seria pela livre graça do Senhor. Outro verso, Salmo de número 13, verso 5. Novamente, o salmista escreveu: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. É muito interessante que muitos desses salmos foram escritos em momento de perseguição, em momento de angústia, em momento de aflição, em que o salmista aguardava pelo socorro de Deus, pela salvação de Deus. E ele confiava não no seu exército, não nas suas armas, não na sua própria força, mas na graça. Ele diz aqui no verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Outro salmo, 25,
Vamos ler aqui os versos, a partir do verso 6, Salmo 25, verso 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. É muito interessante que o salmista aqui, ele pede para que o Senhor lembre dos próprios atos do Senhor, dos próprios atributos do Senhor, não dele mesmo, ou dos atos de bondade que o salmista fez, nada disso. Ele fala, Senhor, lembra-te das tuas misericórdias, lembra-te das tuas bondades, que são desde a eternidade. E o verso 7 é muito interessante, né? Ele diz, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então percebam, irmãos, como que desde o Antigo Testamento já havia a consciência do que era a graça de Deus e do quão fundamental ela era para o povo de Deus. Por que eu fiz questão de trazer esses versos do Antigo Testamento? Porque há uma ideia errada de que a graça de Deus se manifestou somente a partir de Jesus Cristo, no Novo Testamento. Não. Desde Gênesis, nós já vemos a graça de Deus sendo manifestada. A própria criação do mundo, do universo, já é uma manifestação da graça de Deus. Já é a graça de Deus sendo exibida, sendo manifestada. Então, assim, tirem essa ideia de que a graça é algo que surgiu no Novo Testamento. Não. A graça de Deus existe desde quando Deus existe, entre aspas, né? Desde quando Deus é. Deus é eterno, a graça de Deus também é eterna. Ainda no Salmo 25, verso 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Novamente, o salmista roga por perdão, não pela bondade dele mesmo, pela santidade dele mesmo, por causa do nome do Senhor. O nome do Senhor aqui é muito simbólico, né? Diz respeito à graça, à misericórdia, aos atributos de Deus. Outro verso, Salmo 69, verso 13. Salmo 69, verso 13. Diz assim, quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Aqui o salmista podia muito bem dizer, responde-me, Senhor, porque eu sou bonzinho. Responde-me porque eu faço tudo certo. Responde-me porque eu realizo todas as obras perfeitamente. Não. Responde-me pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Ainda no Salmo 69, o verso 16, novamente ele diz, responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Conseguem perceber, irmãos, o apoio do salmista, do servo de Deus aqui, está na graça de Deus. Não está em si mesmo, em suas próprias boas obras. Está na graça do Senhor. Outro verso, Salmo 79, verso 8 e 9.
diz assim: não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Novamente, o amor ao nome do Senhor, aos atributos do Senhor, é aqui o que faz o salmista clamar, esperar pela graça de Deus. Outro verso, Salmo 103, vamos ler a partir do verso 3, Salmo de número 103. A ideia aqui é trazer bastante Bíblia, muitos versos, para que os irmãos possam realmente compreender, né, que a graça ela é um tema presente nas Escrituras. E se a ideia é falar da graça segundo a Escritura nos ensina, então nós temos que recorrer realmente a ela. Salmo 103, verso 3, diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Olha que bênção é a graça de Deus. Como que Deus transforma a realidade de pecadores. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É maravilhoso, nosso Deus. Isaías 43. Isaías 43, verso 25. Aqui é o Senhor falando: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por quê? Por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Essa é a graça de Deus que é manifestada a mim, a você. Agora vamos para o Novo Testamento, carta aos Romanos. Abram lá. Deixa eu ver aqui. Romanos 11. Romanos 11, vamos ler a partir do verso 1, para a gente conseguir entender o contexto aqui. Pergunto, pois, aqui é Paulo escrevendo aos Romanos. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aqui no capítulo 11, o que Paulo vai fazer é basicamente defender que o fato de Deus ter escolhido gentios, estar salvando gentios, estar manifestando sua graça aos gentios, não significa que Deus abandonou o povo de Israel, que Deus não salvará mais os judeus. A ideia dele aqui é responder que não é isso. Deus vai salvar gentios e judeus. E ele usa o próprio exemplo. Ele diz: eu sou judeu, filho de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Aí Paulo pega
uma situação do passado, do Antigo Testamento, do profeta Elias, onde ali teve aquele embate contra os profetas de Baal, todos foram destruídos, e na mente de Elias, apenas ele, dos profetas do Senhor, dos profetas de Israel, continuava vivo. E aí, por causa disso, ele temia por sua vida. Aí, verso 4. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, o que Paulo faz aqui é, assim como Deus teve para si um remanescente de Israel na antiguidade, ainda hoje há um remanescente de Israel também para ser salvo. E aí o verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, muito claro o que Paulo diz aqui. A graça de Deus, ela independe das obras humanas. Deus escolhe salvar por sua livre graça. Verso 7. Que diremos, pois, o que Israel buscava não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até ao dia de hoje. Então é muito importante entender que a doutrina do somente a graça nos ensina que nós somos firmados como novas criaturas em Cristo, porque Deus decidiu, soberana, livremente, ser gracioso para conosco. Eu mereci a graça de Deus? Não mereci. A Bárbara mereceu? Não mereceu. O Rony mereceu? O José Carlos mereceu? Ninguém. Nenhum de nós aqui mereceu ou merece ou pode fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus. Porque se fosse assim, já não é graça, é merecimento, é mérito. Porém, a Bíblia não nos ensina isso. Ensina que Deus confere graça porque Ele quer. E a quem Ele quer. E aí, pensar de maneira contrária a isso significa que não entendemos a graça segundo a Escritura nos ensina. Vamos ler agora um último texto para a gente poder fechar esse ensinamento da graça, que vai nos ajudar a deixar bem claro essa ideia para nós. Efésios capítulo 2. Abram lá, por favor. Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, Paulo, que é quem escreveu essa carta, ele inicia o capítulo 2, já trazendo aqui a proeminência de Deus, a iniciativa de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olhem aqui, percebam a ideia da depravação total. Filhos da ira, inimigos de Deus. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, veremos agora os atributos de Deus.
rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui tem uma ênfase: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora o verso 8, que é muito emblemático, é muito conhecido, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, a Bíblia ela é muito clara em relação ao ensino da graça de Deus. É somente pela graça de Deus que nós somos salvos, que nós somos justificados, que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Somente a graça. Talvez hoje, parando para pensar, a gente pode dizer, mas isso é muito óbvio, né, Bernardo? Está escrito na Bíblia. Mas nós temos que pensar que há 506 anos atrás, era a igreja romana que detinha ali o poder do ensino das Escrituras. E eles deturparam, dentre outras doutrinas, essa doutrina da salvação, da graça de Deus. Então era o que prevalecia naquele momento. Mas Deus, por sua graça, o que Ele fez? Levantou homens, levantou mulheres, os chamou, os capacitou, concedeu a eles seu Espírito Santo, revelou a verdade a eles, para que eles pudessem nos transmitir, para que eles pudessem travar realmente uma batalha. Foi uma batalha tanto no campo espiritual, quanto no campo físico. Hoje em dia, para nós é muito tranquilo ser um cristão reformado, mas antigamente não era assim. Então, por isso que é importante nós relembrarmos a reforma protestante, celebrarmos essa data, celebrarmos acima de tudo o Senhor nosso Deus. Porque o movimento da reforma em si já é uma manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus em resgatar essas doutrinas, esses ensinamentos, para que nós, seu povo, possamos adorá-lo, servi-lo da maneira correta para a sua glória. Hoje nós vimos acerca do sola gratia, do somente a graça. Nos próximos domingos veremos os outros solas, os outros somente. E contamos com a presença dos irmãos para aprender a respeito disso. Em relação ao que foi dito hoje, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Vai falar ou está só espreguiçando? Então vem aqui. A sequência das 5 solas, existe uma sequência exata ou não existe uma sequência segundo os reformadores? Na minha opinião, não existe uma sequência. Eu escolhi começar pelo sola gratia, que é o somente a graça, porque eu entendo que a graça de Deus ela é a base de todas as coisas. Então, por causa da graça de Deus, que nós temos Cristo,
que nós temos a fé, que nós temos a Escritura, que nós podemos agradecer a Deus e glorificá-lo por suas obras. Então, assim, até onde eu sei, não existe uma ordem dos solas. Se alguém souber e quiser responder, existe? Assim, em alguns manuscritos que eu pesquisei, sola fide, sola escritura, sola gratia, solus Christo e sola Deo Glória. Então, essas sequências mais comuns que eu vejo. Mas, como você disse, não há um consenso. Às vezes, nem sempre está na sequência exata. Eu só fiz essa pergunta para tirar essa curiosidade. Entendi. Mais alguma pergunta? Se não, vamos orar então. Graças a Deus. Pai eterno, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de aprender um pouco mais acerca da Tua palavra, especificamente acerca da Tua graça. A Tua graça, Deus, ela é a base de todas as coisas. Ela é o motivo de nós estarmos reunidos aqui nesta manhã. E nós te louvamos por Tua graça, te louvamos por Tua obra. E pedimos que dia após dia, nós, cada um individualmente, mas também como igreja, como corpo de Cristo, possamos manifestar a Tua graça ao mundo. Nos dê a Tua bênção na sequência do nosso culto. Tudo que for feito, seja para a glória do Teu nome, que o Espírito do Senhor nos guie, nos oriente, nos capacite a Te adorar em espírito e em verdade. É o que pedimos e agradecemos, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome de Jesus. Amém.